Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série de Fundamentos de Programação em R. No vídeo anterior, nós demos os nossos primeiros passos dentro dos conceitos básicos e elementares da programação em R. No vídeo de hoje, a ideia é falar sobre vetores e índices e o que é isso e de que forma isso se relaciona com os conceitos que a gente viu até então e como que a gente pode elaborar novas formas de interagir com os nossos vetores e também adicionar novos recursos no nosso arsenal de análise de dados em R. No último vídeo, a gente, dentro do R, estava trabalhando com o vetor Nile. Esse vetor Nile, ele tem o registro de 100 fluxos da água do rio Nilo. Então, como que estava o fluxo médio em cada um dos anos, de 1871 a 1970. Uma pergunta de pesquisa que eu poderia criar a partir desses dados é: qual que será a média do fluxo de água se eu olhar apenas para os anos de 1951 a 1970, ou seja, eu não quero nenhum ano de 1950 para trás. De que forma eu poderia fazer isso? E para responder essa pergunta, a gente precisa fazer uso do que a gente chama de indexação. Então, se a gente observa esses dados aqui e a gente fizer uma continha simples, a gente consegue ver que o ano 1951 ele vai estar no índice 81. Então, se a gente vier aqui pelo rótulo da linha que a gente viu no vídeo anterior, a gente vai ter aqui 1040 no índice na posição 76. E quando a gente fala índice, a gente está falando a posição nesse vetor. Qual que é a posição desse vetor? Então, 76, 77, 78, 79, 80, 81. Então, a gente tem aqui que em 1951 a gente tinha um fluxo da água de 744,10⁸ metros cúbicos. Essa unidade a gente sabe se a gente olhar a documentação dessa base de dados. Então, vamos supor que se eu quero saber qual que é a média do fluxo de água de 1951 até 1970, que é o ano máximo registrado, eu vou querer dessa observação aqui, 744, até o final aqui, essa observação de posição 100 ou de índice 100, 740, ok? Então, como que a gente consegue fazer essa extração de alguns elementos específicos do meu vetor? Para isso, eu preciso inserir um novo conceito, que é o conceito de indexação. Se eu utilizar aqui o nome do meu vetor, Nile, e eu quiser pegar, por exemplo, apenas o segundo elemento desse meu vetor, ou seja, esse valor aqui, 1160. De que forma eu posso fazer isso? Eu posso usar os colchetes. Então, esses colchetes, eles já nos informavam alguma coisa, mesmo que a gente ainda estivesse meio confuso em relação a eles. Então, a gente pode usar Nile, abre colchetes, 2, fecha colchetes, e aqui a gente vai estar fazendo o seguinte: a gente vai pegar esse nosso vetor Nile e dizer para o R, olha, eu quero apenas o segundo elemento desse meu vetor. Se eu rodar isso daqui, a gente tem exatamente isso. 1170 é o valor de retorno aqui dessa função. Eu posso também extrair mais de um valor. Eu posso não necessariamente pegar só o segundo elemento, mas eu posso querer o segundo, o quinto e o sexto elemento. E de que forma eu faço isso? E aqui a gente vai precisar usar mais uma função do R, que é a função C. Se a gente usar a ajuda, o help, que a gente introduziu na última aula, e usar na função C, ou seja, ponto de interrogação C, eu vou ver aqui que essa função, já no título dessa minha função, eu vejo que ela serve para combinar valores em um vetor ou uma lista. E de que forma que eu uso isso? Vamos ver.
Se eu quiser então pegar o segundo, o quinto e o sexto elemento desse meu vetor, eu vou fazer o seguinte, vou usar nile, vou abrir os meus colchetes, posso fechar eles também, e aqui dentro eu vou escrever o seguinte, C, aí como é uma função eu vou abrir e fechar os parênteses, e como argumento dessa função eu vou colocar quais que são os índices, ou seja, as posições dos elementos que eu quero extrair, que eu quero pegar. Nesse caso é 2, e aí separado por vírgula, eu vou separar os vários argumentos, 2, 5 e 6. Se eu rodar isso daqui, eu espero que eu me retorne 1160, esse é o segundo elemento, aí terceiro, quarto, 1160 de novo, e o sexto 1160. Então eu vou ter aqui 3160, mas isso por coincidência, porque os valores da segunda posição, da quinta e da sexta, eles se repetem. Se eu colocasse o sétimo elemento aqui também, eu teria o 813 aqui, que tem logo na sequência, depois desse 1160. Ok? Então essa é a forma como a gente pode criar os nossos próprios vetores aqui dentro do R. Eu não precisaria necessariamente usar a função C aqui dentro dos colchetes para fazer essa indexação que a gente chama, ou em inglês subsetting, mas eu poderia rodar aqui fora mesmo, 2, 5 e 6. Se eu rodasse isso daqui, o R me retornaria então um vetor com os valores 2, 5 e 6. Ok? Eu poderia também querer pegar, eu posso querer pegar os valores das posições 2, 3 e 4, ou seja, esses valores são um atrás do outro aqui na sequência. De que forma eu faria isso com os conhecimentos que eu tenho até então? Vou limpar aqui a tela, eu pegaria nile, abriria meus colchetes e colocaria aqui dentro da função C os valores 2, 3 e 4 na sequência, e fecharia os meus colchetes. Se eu rodar isso daqui, a gente vai ter exatamente o valor 2, 3 e 4. Eu vou até rodar o vetor todo aqui para a gente ver. Então, teria o 1160, 963 e 1210. Então, os elementos de posição 2, 3 e 4. Certo? Beleza. Até aqui tudo bem. Mas, às vezes, eu vou querer pegar elementos em sequência de uma forma mais otimizada. Porque isso ainda não me ajuda exatamente a pegar, né, os elementos que eu quero lá a partir dos anos 1951 até o ano 1970, que seriam os elementos da posição 81, que eu peguei aqui, até a 100. Como que eu faria isso com os conhecimentos que eu tenho até então? Eu pegaria nile, abriria e fecharia os colchetes, e aqui dentro eu colocaria lá as minhas posições, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Vocês estão vendo que isso parece bastante oneroso, bastante trabalhoso, isso não é algo parece muito otimizado. E, de fato, existe uma forma mais fácil de fazer isso. Aqui no exemplo que a gente viu anteriormente, onde a gente pegou os elementos 2, 3 e 4, esses elementos, se a gente percebe, eles estão em sequência. Existe uma sintaxe específica aqui no R para eu criar essas sequências de valores inteiros. E é, então, a notação dos 2 pontos. E eu posso usar isso, então, dentro dos meus colchetes. E aí eu não preciso usar a função C, porque o R já vai entender que eu estou criando um vetor em sequência. Então eu posso pegar o meu vetor nile e pegar os elementos do 2, da segunda posição, até a posição 5, por exemplo. Então eu vou botar 2 pontos, 5. E isso ele vai pegar, então, o valor 1160, 963, 1210 e 1160, que é o elemento de posição 5. Isso seria exatamente a mesma coisa do que eu fazer nile, aí eu usar a minha função C para concatenar, para combinar, unir esses vários valores e botar 2, 3, 4 e 5. E isso também é uma sequência de 2 a 5, mas eu tive que escrever explicitamente todos esses valores. E o resultado vai ser exatamente o mesmo, mas vocês vejam que essa primeira opção aqui, essa opção de cima, nile 2.5, fecha colchetes, é muito mais flexível, muito mais otimizada.
E com esse conhecimento, nós podemos então criar e extrair aqueles elementos da posição 81 a 100, que vão ser então os registros de 1951 até 1970, que é a pergunta de pesquisa que eu fiz no início do vídeo. Então a gente vai ter aqui, limpando, os nossos colchetes, Nile, abre e fecha os nossos colchetes para fazer essa indexação que a gente chama, criar esse subconjunto do meu vetor. E vou colocar aqui 81, 100. Se eu rodar isso daqui, a gente vai ter exatamente aqueles valores, lá do 744 até o 740. E vocês percebam que agora as minhas posições mudaram. Né? O 744, que era o elemento de posição 81 no meu vetor original, aqui ele agora é o elemento de posição 1, né? Na primeira posição. E o meu elemento de posição 100, lá no final, que era o 740, agora ele é o elemento de posição 20, porque eu tenho apenas os elementos das últimas 20 posições do meu vetor. Ok? E agora eu posso responder aquela minha pergunta: qual que é o fluxo de água médio só que considerando apenas os registros de 1951 a 1970. Eu posso simplesmente pegar esse código que eu criei aqui em cima e colocar dentro da função min. E aí eu vou pegar a média desse vetor em específico. E aqui eu vou ter então que é 877.05. Se a gente lembrar qual que era a média do vetor original, lá de 1971 a 1970, é 919. Então parece que se a gente pega só as informações de 1951 a 1970, a média do fluxo de água é um pouco menor, certo? Então isso já nos dá alguma informação sobre esse nosso vetor de dados do fluxo de água do Rio Nilo. Se vamos pensar que a gente fosse fazer outras operações também a partir desse nosso vetor de dados que tem apenas os registros de 51 a 70, né? Ou seja, que pegam os elementos da posição 81 à posição 100. Nesse caso, o que eu poderia fazer é armazenar isso em um novo objeto. Objeto dentro do R é um conceito não vago, mas é bastante amplo, porque objeto é o que a gente usa dentro do R para armazenar qualquer coisa. Então, as funções que a gente usou até então, elas são o que a gente chama de objetos. Qualquer tipo de dado que eu armazene para dentro da memória do meu computador é um objeto dentro do R. Então, funções podem ser objetos, dados podem ser objetos, plots, né, gráficos que eu criasse ou armazenar em algum espaço na memória do meu computador podem ser objetos. Então, tudo dentro do R são objetos, certo? E eu posso armazenar, e vetores também, né? Vetores são um tipo de dado que eu posso ter aqui dentro do R, então eles também são objetos. E eu posso, então, armazenar esse vetor que eu extraí dos anos de 51 a 70, ou seja, das posições 51 a 100, dentro de um novo objeto. Eu vou criar aqui, então, num objeto chamado Nilo 1951-1970 e vou usar aqui um novo operador. O que é isso? Operadores dentro do R são o que a gente usa para fazer algum dado interagir com o outro. Esse que a gente está inserindo aqui, que é esse sinal de menor e um hífen, seguido por um hífen, é o que a gente chama de operador de atribuição. O que esse operador vai fazer? Ele vai fazer com que a gente armazene o que tiver à direita desse operador de atribuição no novo objeto que a gente está criando à esquerda. Então o que a gente tem aqui à esquerda, Nilo _1951 _1970, é o nome do nosso objeto, certo? Então
eu vou criar a partir do meu vetor de dados Nile e vou fazer aquela indexação que eu fiz anteriormente. Se eu der um Enter aqui, agora eu tenho um novo objeto. Vocês percebam que o R não me deu nenhuma saída aqui no terminal, no meu console. Por que isso? E aqui em cima ele deu. Porque aqui eu não estou simplesmente avaliando uma expressão ou um determinado comando, mas eu estou pegando a saída desse comando aqui, que é exatamente esse vetor que a gente tem aqui em cima, e agora armazenando dentro desse objeto. Se eu colocar o nome desse meu novo objeto, Nilo_1951-1970, eu vou ter exatamente aqueles dados que eu tinha aqui em cima. Só que agora é muito mais fácil de eu reproduzir isso, porque eu armazenei isso em um novo objeto, certo? Então, se eu rodar isso aqui agora está armazenado na minha memória, ok? E eu posso, tal qual eu fiz aqui em cima e tive a média de 877, eu posso tirar a média desse meu novo vetor, que agora tem apenas 20 elementos, e ele vai dar exatamente esse mesmo resultado. Eu poderia também calcular uma outra medida que se chama desvio padrão, que informa o quanto os dados do meu vetor de dados se distanciam ou se dispersam da média, ou seja, quanto eles se afastam da média. E isso a gente pode fazer a partir da função SD, de Standard Deviation, ou desvio padrão em português, e colocar aqui o nosso vetor, Nilo 1951-1970, e eu vou ver que, olha, parece que em média, os valores desse meu vetor de dados aqui, dos registros do fluxo de água do Nilo de 1951 a 1970, eles se desviam, ou seja, eles se afastam da média, dessa média de 877, em torno de 125 para cima ou para baixo, certo? E a unidade a qual está isso, a gente sabe por conta da documentação, é 125, 10 na 8 metros cúbicos. Então essa aqui é a ideia. Se a gente pegar aqui esses nossos dados, aqui a gente vê que o primeiro elemento é o 744, que é o mesmo coisa que eu vi o elemento 81, que é o primeiro elemento lá que a gente pegou naquela indexação que a gente fez aqui em cima. E a gente vai ver que também é o 744, então está tudo certo, ok? O que a gente pode ver também? A gente pode fazer uma breve revisão do que a gente viu no vídeo anterior. Utilizando a função length, a gente consegue ver o comprimento, ou seja, quantos elementos tem naquele determinado vetor. A gente pode lembrar que a gente tem 100 elementos no vetor Nile, que é o vetor original, com 100 registros. Então a gente tem 100 valores registrados. E nesse nosso novo vetor aqui, Nilo 1951-1970, a gente tem apenas 20 elementos, certo? Um detalhe importante de a gente perceber, principalmente aqui onde a gente atribuiu essa indexação que a gente fez no vetor Nilo a esse novo objeto, é que os objetos em geral eles podem ter qualquer nome, ok? Mas em geral a gente vai evitar caracteres especiais e os nomes não podem iniciar com números. Eles necessariamente vão precisar iniciar com letras ou algum outro caractere e eles não podem conter espaços. Então a gente sempre que quer separar algum tipo de palavra ou informação aqui dentro do nome, o mais comum é que a gente use underscore ou a gente pode usar também o ponto, ok? E a gente pode também variar entre letras maiúsculas e minúsculas, mas o R vai sempre fazer uma diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Então se a gente colocar aquele nome do nosso vetor Nilo 1951-1970, mas vocês percebam aqui embaixo que eu coloquei um N maiúsculo, olha só o que acontece se eu tento rodar essa linha de código. Dá um erro, porque o R vai me informar, olha, o objeto Nilo 1951-1970 não foi encontrado, porque ele de fato não existe. O objeto que existe é Nilo 1951-1970, com Nilo escrito todo em minúsculo.
Então, às vezes esses detalhes acabam travando a gente em algumas análises, mas são coisas comuns de acontecer quando a gente está iniciando nessa jornada da programação, ok? Última coisa que eu quero ensinar aqui nessa aula é como que a gente sai aqui do R. Provavelmente, se vocês já viram outro vídeo, vocês já fecharam o R de alguma forma, mas a forma como a gente consegue fechar de forma mais oficial aqui é com uma função também. A gente consegue fechar com a função quit, que seria fechar, né, em inglês. Então, ou encerrar, certo? E a gente consegue então escrever quit, e aí a gente tem que chamar essa função. Lembrem do conceito que eu introduzi na última aula. A gente usa então quit, abre e fecha parênteses, não precisa usar nenhum argumento, e a gente dá um enter, e aí o R vai me perguntar: olha, você quer salvar a imagem dessa sua área de trabalho? Ou seja, você quer salvar os objetos que você criou, por exemplo, o Nilo 1951, 1970, que você fez até então. Nesse caso, em geral, a gente não vai querer salvar, a gente já vai ter exportado quaisquer tipos de dados durante a nossa rotina de análise, mas, claro, caso queira, a gente pode dar um yes, senão a gente pode simplesmente clicar em N de no e o R vai sair de volta para o nosso terminal, ou vai simplesmente fechar a janela, dependendo de como o sistema operacional de vocês se comporta em relação a isso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que foi interessante essas duas primeiras aulas, principalmente para a gente introduzir alguns conceitos, como que a gente abre e fecha o R, algumas funções, a função de média, de desvio padrão, o hist para criar um histograma, a gente viu na última aula, length para pegar qual que é o comprimento de um vetor, a função sort para ordenar um vetor a partir dos seus valores. A gente viu hoje como que a gente cria vetores, como que a gente faz a indexação, ou seja, cria subconjuntos desses vetores, e como que a gente trabalha com os índices, as posições desses vetores. E a gente também viu como que a gente cria aquelas sequências com a notação dos dois pontos. Então, essas foram algumas das coisas que a gente viu até então. Espero que vocês estejam gostando e que vocês possam também acompanhar os próximos vídeos. E a gente vai aos poucos aprofundando em mais conceitos dessa base do R, onde eu apresento os pilares para que vocês possam andar com as próprias pernas dentro dessa jornada de programação estatística e programação em geral com as funcionalidades do R. Desejo para vocês uma boa semana e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!